Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um dia, né? E a nossa aula hoje vai ser de português. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos primeiro fazer uma oração, agradecer a Deus por mais um dia de hoje, né? Agradecer porque quando a gente abre nossos olhos pela manhã, a gente vê o dia maravilhoso que Deus nos proporcionou. Então, isso não tem preço. Isso é uma graça de Deus conosco, porque imagina tantas pessoas que queriam enxergar, ver esse dia maravilhoso, lindo que Deus deixa para nós todos os dias e não consegue, porque é deficiente visual, né? Então, nós que podemos ver como o dia é lindo, temos que agradecer mesmo a Deus todos os dias, certo, gente? Então, vamos orar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, misericordioso e bondoso, Tu que és Deus, Tu que és soberano, Tu que és a nossa fortaleza, Senhor, que Tu possa sempre estar direcionando a nossa vida, que Tu possa, Senhor, estar nos alimentando com a Tua palavra sempre, ó Deus, que a Tua palavra ela sirva de alimento espiritual para o nosso fortalecimento. Que a Tua palavra, Senhor, faça com que nós possamos nos redimir e nos arrepender sempre das coisas erradas que possamos vir a fazer, ó Deus. Que Tu esteja sempre na nossa família, no nosso meio, ó Deus. Que Tu possa estar cuidando deles. Que Tu possa, Senhor, estar protegendo para que nenhum mal o aconteça, ó Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar no controle desse vírus que está assolando aí no mundo e que Tu possa acabar com ele o mais depressa possível, Senhor Deus, para que tudo volte ao normal, mas sabendo que Tu está no controle de tudo e Tu tem a hora certa para tudo, ó Deus. Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a nossa aula de português hoje, a gente vai falar sobre escrita de palavras, né? Palavras de desenho. Já mandei algumas atividades no livro, aqueles que já vieram buscar. Tem algumas atividades no caderno. Tem desenho para que vocês vejam o desenho, escrevam o nome do desenho, escrever a palavra. Então, é importante a gente aprender a escrever os nomes dos desenhos, né? A gente saber como é que se escreve. Tem uma leitura também de um texto, então é muito importante também a gente ler o texto e identificar os personagens, identificar a história do texto. Vou ler um texto da Bíblia para vocês, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, Deus já deixou escrito, né, na tábua a lei dele. Então, quando ele mandou Moisés escrever na tábua, é porque ele sabia que a gente tinha que aprender a ler e a escrever. Então, isso já vem lá da história de Moisés. Então, vamos fazer leitura, vamos escrever, porque é da vontade do Senhor e Ele quer que a gente faça bem feito. A gente se esforça, então vocês também têm que se esforçar e aprender a ler um pouquinho, aprender a escrever de acordo com o que está no texto, certo, gente? Porque isso também já é bíblico. Deus já deixou escrito na tábua. Então, quando ele mandou escrever, ele sabia que a leitura no futuro, futuramente, ia ser muito importante. Ele sabia que a escrita também ia ser muito importante. Ninguém vive sem escrever. Ninguém vive sem ler alguma coisa, sem saber. A gente adquire o conhecimento através da leitura e da escrita. Então, vamos se esforçar e vamos fazer os nomes
dos nossos desenhos que está na atividade e aprender a escrever cada vez mais, certo? Então, aqui eu tenho um texto para vocês que diz assim: o Jipe. João é amigo de Guga e de Juliana. O pai de João tem um jipe. Ele levou Guga, João e Juliana de jipe ao sítio do tio Tadeu. Da janela do jipe, João viu um pé de jaca. No sítio, João comeu jaca e bebeu suco de jaca. Então, se a gente for reconhecer o texto aí, como é que a gente reconhece? Aí eu vou perguntar para vocês, João, ele é amigo de quem no texto? De quem será que João é amigo? Ele é amigo de Guga e de Juliana. Então, olha, eu já reconhecendo o texto. O pai de João, ele tem o quê? Ele tem um jipe, né? Ele tem um jipe e levou eles para o sítio. Esse sítio era de quem? Do tio Tadeu. O sítio era do tio Tadeu. Então, o pai de João levou eles para o sítio do tio Tadeu. E quando ele ia passando, o que foi que João viu pela janela do jipe? Ele olhou e viu o quê? Ele viu o pé de jaca e ele ficou muito feliz. Nossa, um pé de jaca. E ele comeu a jaca? E ele bebeu alguma coisa de jaca? Sim, ele comeu a jaca e tomou suco de jaca. Então, isso é um conhecimento do texto. A gente leu e depois fez algumas perguntas e reconheceu os personagens e a história do texto. Então, isso é a interpretação do texto, né? A gente está interpretando o texto. Aí depois diz assim, escreva algumas palavras de desenho. Eu não coloquei nenhum desenho aqui, até porque eu não sei desenhar, viu, gente? Mas a gente pode escrever alguns nomes. Vamos lá. Já que a gente leu o texto com J, vamos escrever algumas palavras com a letra J. Vamos lá. Jabuti. Então, jabuti. Jabuti é o quê? Uma fruta. Giló. Giló é o quê? Uma fruta ou um legume? Acho que um legumes, é legumes. Fruta não é não, é legumes. Aí a gente vai mudar para uma outra fruta. Jaca. Jaca. Olha, tudo com a letra J. Por quê? Porque o texto tinha J. Agora vamos mudar de letra um pouquinho. Vamos escrever outro nome que começa com outra letra, que já foi uma letra trabalhada também. Vamos para a letra F. Como é que a gente diz? Fogão. Vamos lá. Fogão. Eu posso ter um desenho aqui e eu posso escrever o nome. Então, se tem um desenho, eu vou escrever. Se tem um desenho do fogão, eu vou escrever o nome fogão. Como eu não fiz o desenho para vocês, eu estou escrevendo só o nome. Fígado. 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 Com F. Fivela. Fivela. Vamos para outra. Vamos para uma palavra que tem a letra D. Dominó. Dedo. Delícia. 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 Certo? Então, a gente vai olhando os desenhos e vai tentando escrever o nome do desenho. Falando. Aqueles que ainda não estão conseguindo ler direito, mas a maioria já consegue. Então, se esforce mais. E aqueles que já lê bem, se esforce mais e leiam mais texto. Eu estou mandando o livro, aqueles que já vieram buscar, eu estou mandando o livro, para que vocês possam ler, aqueles que lêem,
já pode ler para o papai, para a mamãe, para os irmãos. E aquele que ainda não consegue ler, os pais podem ler para ele antes de dormir e perguntar o que ele entendeu da história. Sempre fique perguntando. E aquele pai que o filho já consegue ler, fazer a leitura, pergunta a ele também o que ele está entendendo da história. Porque às vezes eles conseguem ler, mas não conseguem entender o que eles estão lendo. Mas aí vocês fazem essa pergunta. Certo, gente? Então essa é a nossa revisão de hoje, de terça-feira de português. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, nos procure. Tenham todos um bom dia. Tchau!